Graça e paz, meus queridos, Deus abençoe a todos nessa tarde. Venho trazer uma palavra da parte do Senhor para o seu coração, amém? Aqui diz assim, ó: dirija-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esses dias eu tava vendo num site do Facebook e tinha essa pergunta, né? Quem eram as ovelhas perdidas de Israel? As ovelhas perdidas de Israel era o povo de Samaria. Esse povo de Samaria, ele era o povo de Deus, ele era realmente os judeus, só que eles haviam se dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Então 10 tribos de Israel foram para o reino do norte, né? Quando Salomão se envolveu com as suas diversas concubinas, o reino de Israel foi dividido. Então houve ali a divisão, né? Então 10 tribos foram para o reino do norte, que eram samaritanos, que eram judeus samaritanos, porque viviam em Samaria. E 2 tribos permaneceram em Israel, que era o povo, o reino de Judá, né? Que hoje se destinou, né, os judeus, né? O povo judeu. Então Jesus dá essa ordem, né? Jesus enviou esses 12 discípulos com as seguintes instruções: não dirijam-se aos gentios, nem entre cidade alguma dos samaritanos. Veja aqui dos samaritanos, ó. Antes dirija-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, do 5 ao 6. Né? Então ali Jesus dá essa ordem: dirijam-se somente às ovelhas perdidas de Israel. Né? Não para os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Como eu falei aqui, os samaritanos eram judeus, mas como eles haviam se dividido, né? 10 tribos foram para o reino do norte, que era Samaria, mas eles eram judeus. Eles eram o antigo povo de Deus, só que eles haviam se desviado e já não buscavam mais o Deus único, que era o Deus de Israel. Por isso que Jesus dá essa ordem. Mas nós vamos ver que na nova aliança essa ordem toda é revogada, é mudada essa ordem, né? Aqui nós vemos aqui, ó, aqueles que se dizem cristãos, mas adoram a outros deuses e não têm Jesus como seu único Senhor, né? Os samaritanos, ovelhas perdidas da casa de Israel. A igreja, coloquei entre parênteses mesmo, pois essa se diz igreja, não é a igreja de Cristo. A verdadeira igreja existe e é pura e fiel a Cristo. As ovelhas perdidas são os crentes egocêntricos, que seguem Cristo pelo que Ele pode lhe dar. Honra a Deus com seus lábios, mas o coração está longe, assim como eram os fariseus hipócritas no tempo de Jesus. Portanto, veja, claro, que essa ordem é para todos nós, pois estamos diante de uma igreja medíocre, agarrada à religiosidade, cheio de jargões de vitória e poder, mas que ao mesmo tempo é fraca e vazia. Líderes religiosos com seus pomposos cargos de poder e glória, cheio de si, tendo pouco a ensinar sobre o Evangelho. Jesus ainda procura verdadeiros adoradores que não estão interessados em mais nada a não ser levar as boas novas. Discípulos que não precisam de nada, somente de Jesus em seus corações. São estes que o nosso Senhor tem chamado para abandonar suas preocupações mesquinhas com essa vida e tomar a sua cruz, segui-lo. Para esses não há glória neste mundo, pelo contrário, são perseguidos e desprezados, taxados de loucos e fanáticos. Porém são estes que são habilitados a carregarem a bandeira de Cristo e, se preciso for, gastar toda a sua vida pregando o Evangelho do Reino de Deus. Jesus foi sábio em dar aquela ordem a eles, pois os judeus não se achavam se nada adiantaria pregar aos samaritanos e gentios. Felizmente, o resultado foi que muitos judeus se converteram a Cristo, depois pregaram pelo mundo. Por isso fomos alcançados. É certo que muitos não creram e permaneceram, mas que, como diz o texto, contudo os que receberam e os que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, como nos diz lá em João 1:12. Hoje temos o mesmo cenário em nossos dias, uma igreja interessada em bênçãos materiais e pouca vontade de seguir a Cristo para evangelizar. Foram novos convertidos iguais a eles
Isso é péssimo. Creio que é tempo de pregar para os que estão sentados dentro das igrejas, em pé nos altares, cantando louvores ou pregando. É tempo de olharem para Cristo e se converter dos seus maus caminhos. Somente uma árvore boa dá bons frutos. Por isso, só uma igreja sadia pode gerar novos convertidos sadios. Entendeu, amado? Então, quem eram, né, os novos, quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Era o próprio povo de Deus, que se haviam se dividido e formaram o reino do norte, né? E o reino do sul ficou apenas duas tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, né? Que formavam o reino do sul. Mas Jesus dá essa ordem, e com a nova aliança, né? Com a nova aliança todos foram alcançados, né? Ali diz, né, em João 1,12, né, que todos, né, contudo aos que receberam, os que creram em seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Hoje temos, né, esse mesmo cenário, né, dentro das igrejas. Muitos, né, estão atrás de bênçãos, atrás de vitórias, estão preocupados consigo mesmo e não com o evangelho do reino de Deus, não estão preocupados com as almas que estão indo para o inferno. Então nós temos que fazer a diferença, temos que negar a nós mesmos e seguir a nossa cruz, temos que tirar esse ego do nosso coração, tirar toda essa pomposidade que o evangelho, esse falso evangelho, né, que nos pregam aí de vitória, que vamos ter vitória. A nossa vitória não está nesse mundo, a nossa vitória está em Cristo e está no mundo que vai vir, na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, né? E essa Nova Jerusalém, esse novo reino que o Senhor vai estabelecer sobre a terra por 1000 anos e depois a eternidade, né, para aqueles que vencerem. Amém, queridos? Deus abençoe a todos.